Olá, pessoas que nos escutam. Sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast. Ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamos-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está o nosso convidado desta conversa, o Jimmy P. Filho de ex-futebolista, criado por mulheres fortes, cresceu a aprender que amar não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Viveu entre geografias e culturas, carregou ou carrega na bagagem versos de redenção e punchlines de resistência. Foi no rap que encontrou o seu lugar, demasiado branco para uns, demasiado negro para outros. Mas sempre fiel a si próprio. Transformou feridas em música, deu voz às histórias que poucos ousam contar e canta a vida sem pedir desculpa. Bem-vindo, Joel Plácido, e bem-vindo, Jimmy P. Uau! Pô, sabes que nunca tinham falado de mim assim? Tantos anos de carreira e acho que nunca disseram uma coisa tão bonita sobre o meu percurso. Pô, que sério, incrível. A sério. Ai, agora... Estou emocionado. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Pô, que introdução bonita. Bom. Esta é uma casa de afetos, de emoções. Sim, claramente. E de sentir também o percurso e a jornada e a vida dos nossos convidados e convidadas. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o segundo livro. Expresso. Liberdade para pensar. Então vamos começar com a pergunta de arranque. Esta é a única pergunta que está pré-estabelecida. Joel Plácido dá lugar a Jimmy P. O que fica para trás quando se escolhe um nome artístico e o que se revela que não cabia no nome de batismo? Na verdade, não fica nada para trás, porque a escolha desse nome, no fundo, tem a ver com afetos também. Eu sou de uma família numerosa, sobretudo do lado da minha mãe, mas do lado do meu pai é uma família mais pequena. O meu pai só teve 3 irmãos, um deles já faleceu, e com um desses meus primos, que é o filho do falecido, tenho uma relação de irmandade mesmo muito forte. E nós passamos as férias juntos, crescemos juntos, passamos muito tempo em casa da minha avó paterna juntos, e temos uma ligação muito semelhante àquela que o meu pai tinha com o irmão mais velho, o pai dele. Mas aos 14 anos quis a vida que ele fosse viver para longe, e ele é seguramente das pessoas mais importantes da minha vida e é das pessoas que mais me inspira e é uma referência para mim. E então, para homenagear essa importância que ele tinha e tem na minha vida, eu decidi usar um nome, uma alcunha que ele me deu quando nós éramos miúdos. Foi ele que me chamou e que me chamava Jimmy quando nós éramos mais novos. E então, quando eu comecei a dar os primeiros passos na música, ele foi a primeira pessoa que ouviu os meus primeiros sons e foi a primeira pessoa a fazer-me acreditar que eu realmente tinha o potencial para fazer aquilo. Porque se calhar na família as pessoas até podem apoiar, mas nem sempre esse apoio é visível, sabes? E dizem, tu até cantas bem, mas vai lá estudar. E eu dele senti esse apoio incondicional, né? E a maneira como ele mostrava essa apreciação e esse respeito por aquilo que eu estava a fazer na altura, ainda como amador, tocou-me. E sei que grande parte daquilo que eu me tornei tem a ver com o início dessa caminhada. E
no fundo com esse apoio incondicional que eu recebi dele. E então usei esse nome que ele me atribuiu quando nós éramos mais novos, e o P é o nome de família, Plácido, porque também quero honrar o legado da nossa família, né? Exatamente. E olha, vou saltar assim já para uma pergunta um bocado se calhar desconfortável, não sei, dir-me-ás tu. Que feridas é que saraste e que estás a sarar com a tua música? São muitas. Eu acho que ao longo do tempo a minha experiência como pessoa e como artista permitiu-me ir destapando algumas camadas, sabes? Eu acho que quando comecei a minha carreira, se calhar um bocado devido à minha... Era uma ingenuidade bonita que movia essa vontade de fazer carreira na música. Não estava assim tão preocupado com tudo aquilo que vinha de trás. E à medida que eu fui avançando, fui percebendo que fui-me tornando mais sensível. E tinha vergonha disso até. Emocionava-me com muita facilidade, sabes, com a energia do público nos concertos, a maneira como as pessoas se manifestavam, e com a idade percebi que isso não é uma coisa obrigatoriamente má. Acho até que é uma mais-valia e que é um superpoder. E pronto, e na verdade estávamos aqui a falar em off há bocado daqueles acontecimentos, e o facto de ter tido alguns problemas de saúde mental, que hoje eu percebo que não era só saúde mental, eram outras coisas, permitiram-me desconstruir-me e perceber certos comportamentos, certos padrões da minha vida, as minhas relações, porque é que eu me sentia atraído por certas pessoas, porque é que me vinculava a pessoas com um determinado tipo de personalidade, e tudo isso resulta num processo contínuo de cura, porque à medida que tu vais avançando, vais entendendo. E eu percebo hoje que, em virtude da forma como eu fui criado, né? E atenção, digo isto sem nunca ter um tom depreciativo para com as pessoas que me criaram, porque tenho a perfeita noção que que a minha mãe, as minhas avós e as minhas tias foram super heroínas, porque elas tinham tudo para não nos criar como nos criaram, né? Portanto, criarem-nos nas condições em que nos criaram, acho que é uma vitória gigante. Mas nós éramos muitos, né? Eram muitas crianças, muitos sobrinhos, muitos primos, e hoje eu percebo que a forma delas de nos amar é o amor duro, né? Pelo qual eu tenho que agradecer sempre. Mas esse amor também deixa marcas, e são essas marcas que eu procurei entender e que me fizeram ter um olhar novo sobre a minha pessoa. E então há pequenas coisas que eu hoje entendo sobre mim que eu não conseguia entender antes. As minhas carências, esses padrões de comportamento que se repetem, e hoje consigo entender de onde é que eles vêm. E o que é que tu fazes com essa compreensão? O que é que eu faço? Eu procuro integrar, porque eu acho que durante muito tempo eu pensei que estas coisas desapareciam, né? E que a cura era arrumar as coisas nas caixinhas e que elas ficam resolvidas, e encostamos as caixas para o canto e não, elas estão sempre presentes, né? Hoje, tendo esse entendimento, muitas dessas coisas voltam, né? Há dias em que se carrega naqueles botões e essas coisas voltam todas com muita força. O que eu tenho agora é uma lente nova sobre essas coisas, e hoje acho que o game changer, né, é que nem sempre consigo, obviamente, mas é conseguir que essas coisas não me dominem como me dominavam antes. E para mim esse é o trabalho, é contínuo. Portanto, ter cada vez mais um domínio maior sobre essas feridas emocionais e sobre essas lacunas que se manifestam às vezes nas coisas mais pequenas. Tu falaste em 2 momentos já de quão numerosa é a tua família. Como é que foi criares a tua individualidade no meio de tantas crianças? Eu tenho 2 irmãs e já sinto que foi desafiante. Sim. Porque parece que às vezes estamos ali, olha, estou aqui também, hein? Sim,
Sabes, eu digo isto muitas vezes, que eu passei mesmo muito tempo em casa da minha avó materna, que é, a minha mãe tem 9 irmãos. Todas as minhas férias eu passei em casa da minha avó, porque adorava estar ali. E embora houvesse muita disciplina, vou dizer alguma rigidez, porque havia pessoas que viviam em lares que, comparado com o lar em que nós estávamos, eram infinitamente mais problemáticos, não é? Tínhamos essa dualidade que era a disciplina dentro de casa e o respeito, e todas aquelas tarefas tinham de ser cumpridas, mas também tínhamos a liberdade de passar muito tempo na rua. E o facto de ter tido essa liberdade permitiu-me cultivar essa individualidade. Se calhar dentro de casa, em virtude da forma como nós tínhamos que ser criados, ela por momentos foi esbatida ou reprimida, né? Reprimida não no mau sentido, mas vá lá, controlada, né? Quando temos, sei lá, 10 ou 12 crianças dentro de casa, gerir aquela energia toda também não deve ser uma tarefa nada fácil. Mas também tínhamos esse espaço, né? De, ok, tomamos o pequeno almoço de manhã, rua, e estamos na rua o dia todo, voltamos para almoçar, saímos, vamos... E o facto de estar nesses lugares com outras pessoas de outras culturas, isso permitiu-me também conhecer-me e descobrir-me. Portanto, houve sempre espaço para isso acontecer, né? Agora, não te vou mentir e dizer que tudo aquilo que eu vivi em casa dos meus avós, desde a música que nós ouvimos, a comida que nós comemos, as conversas que eu ouvi que os mais velhos tinham, né? Tudo isso inevitavelmente moldou o meu caráter e a minha identidade. E já te sentes mais em paz? Completamente. E como é que foste construindo esse caminho até te sentires assim hoje? É um caminho longo e pois. Hoje é daquelas coisas que eu gostava de ter começado mais cedo, mas tudo tem o seu tempo. E isso eu não comecei porque também não estava preparado para começar, né? E hoje eu tenho uma relação muito mais saudável comigo, para começar, porque se calhar durante muito tempo vivia muito... Era duro comigo, sabes? E muito exigente e se calhar elogiava muito pouco as minhas conquistas e as coisas boas que eu fazia. Ou seja, quando falava comigo, não falava como falava com os outros, sabes? Será uma condição do homem negro? E nós estamos as duas assim a abanar a cabeça porque estamos a identificar, porque fazemos o mesmo. Sim, o mesmo. Sim. E fizemos. A existência negra, não é? A existência negra, exato. É a tal... o hard love, né? Que é... Claro que gostamos de nós com todas as lacunas, mas somos sempre duros porque temos sempre que performar a um alto nível, né? E porque os desafios são maiores do que os desafios dos nossos pares, muitas vezes. Estamos sempre no extra mile, não é? Exatamente. Sempre. Sim, já. Sim, eu ia dizer que, na verdade, quando tu começas a corrida, nunca começas em primeiro, começas sempre em sétimo ou em oitavo. Né? Então tens o extra mile tem que ser sempre uma constante. E hoje, lá está, sinto-me mais em paz porque fiz esse caminho, mas sinto que as minhas relações com a minha mãe, por exemplo, que sempre foi uma relação meio atribulada, em virtude dos nossos feitios, né? Mas hoje eu consigo ter, lá está, outra apreciação e olhar para ela como eu nunca olhei antes. Estás a ver, na perspectiva de uma mulher negra em Portugal nos anos 80, que tem um filho que não foi planeado. Portanto, perceber os desafios que ela teve, já considerando todas as programações que ela trazia antes de me ter, né? Portanto, ela ter tido essa coragem hoje faz-me ter outro olhar sobre as coisas e ter outra apreciação e valorizar muito mais tudo aquilo que ela fez por mim, bem ou mal ela fez, né? Portanto, hoje... O nível de consciência que tinha naquele momento. Sim. E perceber as decisões dela e tudo o que ela teve que enfrentar, na verdade, a pressão da família, da sociedade, porque minha mãe teve-me com 18 ou 19 anos. Sim, 9. Isto nos anos 80, percebes o contexto sociocultural, era difícil de gerir, né? E ela saiu de casa para me ter, né? E hoje eu digo,
isto foi um ato de coragem e de amor gigante, né? E consigo ver isso hoje, e nem sempre consegui ver isso dessa maneira. Mas a história da tua mãe sempre esteve presente naquela que era a tua realidade? Ou foi algo que tu foste percebendo enquanto estavas a crescer e só mais recentemente é que tu tens as peças que te permitam fazer essa análise? Não, mais recentemente tive essas peças porque esse caminho que eu fiz, né, que no fundo advém de um problema de saúde mental, levou-me a aprofundar e a conhecer melhor essas camadas todas da minha pessoa. E isso fez-me entender que nós precisávamos de ter as conversas profundas que nunca tínhamos tido, a partir de um lugar de empatia e não de um lugar de conflito. E isso muda tudo. Muda tudo. É no fundo não termos a conversa a partir dos nossos olhos, né? E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E pude fazer isso com ela, pude fazer isso com o meu pai também. E pudemos falar de coisas que nunca falamos. E hoje a nossa relação é melhor do que alguma vez foi. Precisamente porque pudemos ter essas conversas. E é super difícil dar esse passo. Falo por mim própria. É muito. As barreiras que nós erguemos ao longo da vida são muito difíceis de derrubar. Sim. E depois tu vais acumulando, né? Sim. Vais erguendo mais muros e mais muros, depois desfazê-los é mais difícil. E isso normalmente depois só acontece, pelo menos aconteceu comigo, no momento de ruptura, né? Sim. E eu estava a pensar, só mesmo para... Estamos aqui as duas. Não, sim, porque eu estou-me a reconhecer nessa dúvida. Descrição que tu fizeste, não é? De ir ao encontro da história dos meus pais já adulta, de ter essa iniciativa de conversar e de ter muito receio de qual é que seria depois o acolhimento, se a conversa poderia acontecer, como é que iria acontecer. E de facto é muito surpreendente chegar a esse passo e perceber que os receios todos não faziam qualquer sentido e que até existia uma grande vontade do outro lado de conversar. Às vezes é só encontrarmos a meio caminho, não é? E às vezes, pelo menos comigo, nem foi a meio caminho. Foi do género, se eu não der este passo com o meu pai, eu tinha muitos conflitos com o meu pai, e o meu regresso a Portugal, nada é por acaso, e portanto eu identifico que o meu regresso a Portugal foi essencialmente para curar muito essa jornada com o meu pai, mas fui eu que tive que dar esse passo e percebi uma série de feridas que ele tinha com o feminino, com a mãe dele, e que depois é do género, isto já está arrumado, agora vamos passar à mãe e depois vamos passar ao irmão, à irmã, ao gato, ao cão, quer dizer, passas a toda a gente e a todos os seres que te rodeiam e é a never ending story. Pois é. Mas ao mesmo tempo é o que tu disseste, a partir do momento que tomamos consciência, já conseguimos o identificar e se calhar eu ainda estou a fazer essa jornada. Às vezes não reagimos tanto ou aprendemos a identificar o que é que vale a nossa atenção e a nossa energia. E tu tiveste, eu acho muito curioso que estás aqui a partilhar connosco, porque depois a vida recebes 2 grandes presentes no feminino, as tuas filhas. Eu acho que fui pai de meninas por uma razão. Como é óbvio, sim. Né? E a verdade é que, obviamente, que é super desafiante esse lado da paternidade, mas a experiência que eu tenho tido até agora destes primeiros 8 anos, né? É que eu estou-me a reeducar, né? Obviamente que estou a educá-las, mas preciso de olhar muito para mim para conseguir ser um bom pai, né? Até porque muitas das coisas que eu trazia eu não quero passá-las, as coisas que não são boas. Há muitas coisas da nossa família, da nossa história que eu prezo e que eu valorizo, que eu quero que elas saibam e que elas conheçam. Mas há muitas coisas que eu também não quero que cheguem lá, né? E o desafio tem sido esse. Estou a ver a validar. Eu estou a validar porque, exato, tem sido a minha jornada com a maternidade. Sim, mas acho que é um bocado comum a todos nós, né? E acho que para todas as pessoas
negras, filhas de afrodescendentes, acho que os nossos desafios são muito similares, porque culturalmente nós vimos de lugares que têm os mesmos traumas, que têm os mesmos preconceitos, as mesmas ideias pré-concebidas. Então a nossa forma de lidar com as coisas muitas vezes é semelhante, e durante muito tempo era bloquear, né? Aparentemente estamos sempre bem, somos as pessoas bem dispostas e somos the life of the party, né? E tem uma energia incrível, mas por trás daquela máscara e daquela capa do tá tudo bem, né? Quantos demónios é que há ali dentro por combater, né? E acho que todos temos um bocado esse padrão de ter que olhar e reconciliar-nos com a nossa história, com a história dos nossos pais, que é para que os nossos filhos tenham uma história que seja emocionalmente mais saudável, espiritualmente mais saudável, né? E hoje eu sinto que não faço esse trabalho sozinho, obviamente, faço com a minha esposa, mas sinto que as minhas filhas hoje têm acesso a um poder e uma consciência que se calhar eu não tive a oportunidade de ter quando era mais novo, em coisas muito, muito pequenas. Sei lá, eu andava sempre com o cabelo curto, porque eu e os meus primos andávamos sempre com o cabelo curto, né? Porque aquela coisa. Ui, o cabelo. E depois. E isto é uma coisa que até nem partiu de mim, partiu da minha esposa, né? Porque ela é portuguesa e é branca, e ela sempre fez esse exercício de não, ela tem que perceber que o cabelo dela é o cabelo mais lindo do mundo, e ela ostenta aquilo com orgulho, sabes? A tua filha, não é? Sim. A sua coroa. É uma coroa. Ela. Estás a ver? Eu tenho um livro que nunca mais sai com esse título: Carapinha, Coroa de Rainha. E ela. Sair agora. Vai, não vai? Vai. Depois eu te lancei aqui mesmo para intencionar. Vamos a isto. Olha, é engraçado estás a dizer isso, que eu e o Dino gravamos um tema que vai sair no meu álbum novo, que tem uma frase muito parecida, que diz o que elas têm não é cabelo, é uma coroa de rainhas. A falar das mulheres africanas. E lá está, e as minhas filhas já têm acesso a esse poder, de assumirem esse poder no espaço perante as pessoas e não terem aquele reflexo de defesa, de terem que se adaptar e com receio daquilo que elas são efetivamente, sabes? E portanto, ou seja, acho que já é um degrau na nossa evolução, já é o degrau seguinte, e é um nível de consciência diferente daquele que eu tinha quando era mais novo. E como é que essa experiência e como é que essa quebra de padrões se está a refletir na tua família mais alargada? Olha, eu acho que está a ser mesmo uma experiência muito, muito bonita, a todos os níveis, porque nós somos uma família multicultural, né? Portanto a família da minha esposa é portuguesa, nós somos angolanos, e então encontrar esse equilíbrio é um desafio. Sim. Mas é um desafio bonito, sabes? Tanto para um lado como para o outro. E eu vivo no Porto, e o Porto tem... Aliás, o Porto nunca foi uma cidade tão multicultural como Lisboa, não é? Portanto, é um fenómeno relativamente recente no Porto. Eu lembro quando eu fui viver para o Porto, havia muito poucos negros, não se viam pessoas de outras nacionalidades como agora. E por causa da história, há muitas expressões populares que são depreciativas e que reforçam o preconceito para com as pessoas negras, que são expressões que as pessoas aprenderam a adotar no seu dia a dia e que de forma ingênua e ignorante usam, às vezes mesmo sem a intenção de ofender ou de magoar, mas elas são ditas e nós é que sabemos como é que as recebemos. Exatamente. Né? E eu lembro quando eu comecei a namorar com a Sílvia, claro que ouvi essas expressões sem a intenção de magoar, ok? Porque a família dela não é uma família preconceituosa de todo, mas havia pequenas expressões que se diziam pelo hábito, né? E nós conseguimos ter essa conversa a partir desse lugar de empatia, né? Nós vamos ser pais de uma menina negra. Sim, e para nós não nos sentimos confortáveis que essas expressões sejam ditas, né? E a verdade é que essas expressões desapareceram do nosso ambiente familiar. Eu acho que é muito importante o que estás a dizer, Jimmy. Gostava que tu partilhasses como é que conseguiram fazer isso no vosso contexto, porque
naquela que é a minha experiência, muitas das vezes é mais fácil não trazer o tema, achando que, enfim, é só nestes almoços, é só nestes jantares, vamos ter aqui um bocado de tolerância à intolerância, e vamos deixando passar. Foi uma decisão a dois, imagino eu. Sim. E como é que fizeram essa abordagem? Como é que isso foi acontecendo? Foi super. Também, honestamente, há que dar mérito aos meus sogros, porque eles são pessoas que estavam abertas a receber essa mensagem, né? E depois eles próprios transmitiram essa mensagem a um círculo mais alargado de pessoas. Mas eu acho que o mais importante foi essa conversa acontecer a partir de um lugar saudável, sabes? De amor. Sim, porque eu acho que nem sempre é fácil entender, e nós falamos disto lá na Gulbenkian, que é esta coisa de tu verbalizares e esconderes assim o preconceito e diluires por trás de... Às vezes, na tua ignorância, tu estás a dizer coisas que na sua substância são profundamente ofensivas. Exato. Né? Agora, nós não nos podemos esconder atrás dessa ignorância. E eu acho que se houver apenas abertura para as pessoas discutirem isso, né? Acho que é meio caminho para as coisas se solucionarem. E aconteceu ao contrário também. Eu lembro-me que quando eu disse a alguns membros da minha família que ia me casar com a Sílvia, alguns deles também disseram: nós gostávamos é que tu casasses com uma mulher da tua cor, né? E eu tive que ter essa conversa com eles e dizer: não, esta é a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida, né? Portanto, vocês têm que respeitar essa decisão, porque se eu também não considerasse que era uma pessoa que entendesse as minhas lutas e os meus desafios, provavelmente não estava com ela. E nós resistimos um bocado mais, porque é um bocadinho mais duro ter essa discussão. Percebe-se de que lugar vem, não é? Pois, exatamente. De proteção, da nossa proteção. Exatamente. Acima de tudo. Mas essa discussão não pode deixar de acontecer. Exato. E ela não foi confortável num primeiro momento, né? Mas foi essencial para os anos que viriam a seguir. E é possível, é sempre possível. Claro. É sempre isto que para mim que fica, não é? Quando nós partimos deste lugar de amor, que eu acho que é aquele que nos deveria mobilizar a todos. E tem que ser a partir daí de um lugar de empatia, porque se for de outra forma, olha, acho que como é que nós estamos? Exatamente. Se for de outra forma é muito difícil acontecer. Vamos recuar no tempo. 2011, o que é que estava a acontecer na tua vida? 2011. Hospital? Foi. Esse episódio que transformou a minha vida, definitivamente. Eu tive... Foi isto aqui, olha, isto que vocês veem aqui. Fiz este corte. Estás confortável para falar sobre isso? Sim, sem problema nenhum. Porque esta é a bênção que vem disfarçada de maldição, sabes? Foi, aparentemente, tinha sido a pior coisa que me tinha acontecido na vida, mas foi um acontecimento que transformou a minha vida para sempre. Portanto, tudo o que veio a seguir foram só coisas boas, né? Bênçãos. Eu estava nesse ano, eu tinha acabado a faculdade há cerca de 2 ou 3 anos e fui trabalhar para uma empresa grande do têxtil e foi-me atribuído assim um lugar de chefia e de destaque grande, que era para internacionalizar uma marca. E ganhava bem, viajava muito e tal, e gostava verdadeiramente daquilo, mas não estava preparado para aquela maratona, não estava preparado para aquilo. Também estava numa relação que era abusiva e não era uma relação propriamente saudável. Pronto, e houve um acontecimento que resultou neste corte que eu tenho aqui, que eu tenho no braço, e é aqui que eu digo que é a bênção disfarçada de maldição. Quando isto me aconteceu, eu estava com um amigo meu brasileiro, o Cris, e eu comecei a perder sangue muito rápido, né? Então perdi os sentidos e desmaiei no meio de 2 carros. Eram 3 ou 4 da manhã. Então, estás a ver? E depois? 2 blacks no Porto, um deles aos gritos: ajuda! As pessoas partiram do princípio que nós estávamos a lutar ou qualquer coisa assim.
Então ninguém parou para ajudar ou para nos socorrer. Mas passado 1 minuto ou qualquer coisa assim, imagina, estes são os 2 carros. Eu estava aqui e passou uma pessoa num carro, fez marcha atrás, parou e veio ver o que é que se passava. E essa senhora era auxiliar de enfermagem no Hospital de Santo António, no Porto. E ela é que veio-me socorrer. Ela é que chamou a ambulância e foi ela que me salvou, na verdade. Hoje, se eu estou em vida, em grande parte devo a essa pessoa. E foi engraçado. Quer dizer, agora depois de tantos anos, né? Agora recordando todo esse acontecimento, eram 4 e tal da manhã quando eu pude ser operado, né? Porque eu estava alcoolizado e estava com droga no sangue também, né? Então tive que fazer aquela limpeza e soro e não sei o que, só depois é que pude ser assistido. E fui operado por um dos melhores ortopedistas da cidade do Porto. Portanto, ele saiu de casa, da cama, às 4 e tal da manhã para me operar. E tive 4 horas e qualquer coisa no bloco. E no dia a seguir, portanto, eram 2 da tarde ou qualquer coisa assim, ele veio ter comigo ao quarto. Eu não me lembrava de nada. Claro. E ele disse, então, estás bem e tal? Eu estava assim a olhar para ele, mas sabes quem eu sou? E a minha primeira pergunta foi, é da polícia? Porque pensava... Pois, claro. E por acaso desenvolvi uma super relação de amizade com esse homem, porque ele na verdade operou-me dessa vez e mais 3 vezes depois disso, porque eu podia não estar vivo ou podia estar vivo e não ter o braço, né? E foi ele que permitiu que eu hoje estivesse aqui assim, saudável e com... Queres dizer o nome? É o Dr. Miguel Trigueiros. Foi a pessoa que me operou estas vezes todas. Tu acreditas em coincidências? Não acredito em coincidências. Acho que tudo acontece porque tem mesmo que acontecer. Exato. E naquele momento eu sei que estava protegido e tinha muitas, vou dizer assim, tinha uma massa de pessoas a olhar por mim nesse momento, porque de outra forma acho que não estava aqui. Era quase impossível. Sim. E tu tens falado, eu pelo menos escutei algumas conversas tuas e numa delas dizes que foste educado como católico, mas que hoje consideras-te uma pessoa mais espiritualizada, ou que dás mais valor à espiritualidade. O que é espiritualidade para ti? Sem dúvida alguma. Eu hoje tive a oportunidade de entender melhor a nossa espiritualidade. Aquela que durante anos eu ouvi dizer que eram coisas do demónio e que eram coisas do diabo e que era macumba. Exatamente, que é feitiçaria e é magia negra e todas essas expressões. E tenho tido a oportunidade de conhecer melhor, sabes? De conhecer pessoas que falam com domínio e com autoridade e pessoas que praticam e que conhecem, sabes? E de perceber, fogo, afinal não é assim como nos contaram, porque ou seja, o nosso cristianismo, ele sempre coabitou com as nossas práticas espirituais e culturais, porque eu acho que todos nós vimos, se calhar, os nossos avós ou as nossas tias a prepararem um pratinho de comida e a meterem num cantinho da casa, servirem um copinho de whisky, um cigarrinho. Pronto, e se calhar ouvimos familiares nossos a terem algumas manifestações sem entender muito bem porque é que aquilo acontece, né? E quase como toda a gente a dizer, aquilo não... Percebes? Epá, mas isso fica connosco, né? Nós não podemos fugir daí. E recentemente eu quis-me dar a oportunidade de, pelo menos, de questionar tudo aquilo que eu tinha aprendido. Obviamente que há coisas no cristianismo que eu identifico e que eu gosto, né? E coisas que eu me consigo apropriar e usar em meu benefício espiritual, mas há muitas outras coisas que eu não conhecia, que são igualmente válidas e que são da nossa espiritualidade e que são naturalmente nossas, sabes? E isto tudo começou quando eu fui ao Senegal.
já estive também. Eu fui ao Senegal e para mim aquilo foi uma revelação. Ele é forte. Eu fui convidado a ir ao Senegal, sabes? E profissionalmente? Sim, de certa forma, sim. Então, ou esse era o pretexto? Era o pretexto, sim. Foste agora? Eu fui há 2 anos, mas quero muito voltar lá. O que eu senti foi, primeiro, que tudo aquilo que eu descobri sobre o Senegal lá não tinha nada a ver com aquilo que eu sabia sobre o Senegal aqui. Isso foi logo a primeira coisa. E senti-me conectado àquele lugar. Senti uma ligação mesmo muito forte. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Portugal foi fazer um teste de ancestralidade, aquele teste de ADN. Quero tanto fazer. E até vos vou mostrar, só carregar o meu telefone. Eu quero tanto fazer esse porque teste. Queria perceber. Sim. Eu fui àquele sítio, bateu-me 1 milhão de coisas, estou-me a arrepiar, estou-me a emocionar, não sei porquê. Então, tem que haver aqui qualquer coisa. E fiz esse teste de ADN, que no fundo revelou que 50% do meu ADN é daquela zona. Pois. É Senegal, Togo, Benin, Nigéria. Ou seja, os 50% estão distribuídos por aí. Que nem tem nada de Angola, na verdade. É o mais incrível. Tens aí muito império. Muito! Ui! Tens aí muito império. E no fundo, uma coisa foi puxando a outra. Percebes? E daí depois, por alguma razão, sempre tive assim algum interesse na cultura iorubá e a mitologia iorubá. E claro, depois comecei a juntar estas coisas todas e pouco a pouco tudo isto começou a encaixar-se e a fazer sentido. E pronto, e fui aprofundando a partir daí. E agora estás no culto do candomblé, é isso? Não, religião? Não estou, mas estou a descobrir e estou a aprender e estou a entender melhor. E conheci algumas pessoas que me têm guiado nesse caminho e a quem eu tenho que agradecer. Uma delas foi uma das terapeutas com quem eu trabalhei, que é a Madalena Aparício, que é uma pessoa que trabalha com a parapsicologia e é uma pessoa do candomblé. E foi ela que ajudou-me a entender algumas coisas também sobre o momento que eu estava a viver e que eu estava a passar. E foi através dela que eu comecei esse caminho. E o que é que ela se puderes obviamente partilhar, o que é que ela te ajudou a entender que foi crucial? Sabes, num primeiro momento eu sempre olhei para o momento que eu estava a viver como um problema de saúde mental, apenas e só. Que já é bastante. Sim, para um homem negro. Não, adorei esta tua formulação, apenas e só. É assim uma levezazinha. Sim. E tendo em conta toda a nossa história e os rótulos que a saúde mental tem levado na comunidade negra, tu né? Tu próprio já partilhaste isso também num podcast, que é aquela questão que nós ouvimos muitas vezes, isso é fricote de gente branca. É verdade. E no fundo ela ajudou-me a perceber que, e foi a primeira coisa que ela me disse. Ela disse: tu és um ser multidimensional, não é? Tu és um ser mental, tudo certo, está identificado. És um ser energético, físico e espiritual. Tens estes prismas todos dentro de ti e todos eles têm que estar em equilíbrio, não é? Portanto, não serve só trabalhares a parte da tua cabeça, a parte mental. O resto também tem que estar alinhado. Portanto, o caminho com ela foi esse. Foi entender essa harmonia entre essas coisas todas. E essa pessoa foi uma bênção na minha vida. Apareceu assim do nada. E abençoada em Instagram porque eu apanhei no Instagram. Assim, lá estava está. A fazer... Não há coincidências. E vi aquilo e ela estava a falar das religiões de matriz africana e eu, mas é uma terapeuta espiritualizada a falar da África. É afro-brasileira? Não, ela é filha de angolanos e portugueses. Ok. E é uma pessoa incrível. É daquelas pessoas. Daquelas. Fundamentais para se cruzarem no nosso caminho. Sim.
vou voltar a 2011 novamente. Eu ia fazer uma pergunta, mas senti a tua respiração, minha companheira, e disse: vamos lá. É estes níveis de conexão, pronto. Exato. Tu referiste que, enfim, estavas na noite, depois houve a tal questão de teres de esperar algumas horas porque foi preciso limpar o organismo. Isso era também um registro habitual na tua fase de vida naquela altura? Era, sim. Portanto, acabou por ser um wake-up call também? Também, sim. Completamente. E sabes que eu, depois disso, estive hospitalizado bastante tempo, tive 2 meses e tal. E quando saí, foi quando entendi que, no fundo, apesar de gostar daquele trabalho em que eu estava, que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida, sabes? E foi aí que eu comecei a dedicar-me inteiramente à música. E foi aí que as coisas começaram a funcionar. Mas eu comecei a viver profissionalmente da música já com uma noção diferente, porque já tinha tido essa experiência de estar alcoolizado e de estar fumado também, sabes? E então não é algo que eu cultivo desde aí. Aliás, a coisa que eu procuro cultivar é a sanidade, não é? Portanto, ao longo da minha carreira sempre procurei estar lúcido, tomar boas decisões, e isto só consegues fazer se estiveres limpo, não é? E acho que grande parte das coisas que eu consegui fazer tem precisamente a ver com isso, porque eu nunca subi a um palco alcoolizado ou drogado, porque para já quero ter noção do que está a acontecer, quero desfrutar da experiência e quero vibrar na frequência certa, né? E quero entregar as coisas certas. E acho que a parte da minha longevidade tem a ver com isso. E hoje, isto ocorreu-me agora aqui, que é, eu já queria ser músico há muito tempo e queria viver da música há muito tempo, mas o meu primeiro som a ter sucesso foi depois disso. Portanto, eu já tinha 26 a fazer 27 anos de idade. Portanto, se eu não tive o acesso a essas coisas antes, é porque também não estava preparado para elas acontecerem. E ainda bem que elas não aconteceram. Vai. Dou prioridade. Vocês têm que fazer um medley destes momentos em que vocês não falam e estão em sintonia. O medley vai ser só é só a confirmação desse pensamento. Não, esses são os olhares. Tenho que fazer um medley desse. Fala-nos também do teu pai, que é jogador de futebol, mas que foi alguém que apoiou incondicionalmente quando tu fizeste esta escolha. Sim, eu acho que ele é, assim, de longe o meu maior fã. À exceção daquele meu primo de quem eu vos falei. Sim. Ele é seguramente o meu maior fã, porque o meu pai sempre disse que se ele não tivesse sido jogador de futebol, gostava de ter sido músico. E isto vem mesmo de trás, porque eu tenho fotografias minhas em pequeno, na nossa primeira casa, que foi no Val da Moreira. A nossa casa não tinha quase nada, mas tinha uma montanha de vinil e pósteres do Bob Marley, não sei o quê. E tenho fotos com o meu pai aí, nessa casa. E ele, desde que eu comecei a fazer música, ele sempre apoiou, sempre. Ele é das pessoas que apoiou mesmo incondicionalmente. Se é isso que tu sentes, é isso que tu gostas de fazer, então vai com tudo, sem medos. E viu as minhas lutas e os meus desafios. E eu lembro-me que foi depois dessa fase, quando eu saí do hospital e montei o meu estúdio em casa. Eu estava praticamente de cama, né? Mas pronto, conseguia com uma mão ir ao computador e gravar. Queria muito aquilo, e aquilo estava-me a sair da alma, né? E o meu pai disse uma coisa nessa altura, porque ele veio para ficar comigo durante um tempo, e ele disse-me: um dia tudo vai fazer sentido. Eu aconselho. E eu não percebi isso na altura, por causa da ansiedade de querer aquilo, né? E é engraçado porque mesmo o meu irmão partilhou comigo que nessa altura eu estava no quarto, fechava a porta e gravava, né? E o meu irmão disse que o meu pai ficava aqui da parte de fora a ouvir-me assim a gravar. Yeah. E ele disse-me isso nessa altura, sabes? E eu percebi mais tarde, quando
Não sei dizer quando é que foi exatamente, mas foi quando... já sei. Foi quando eu fiz o Mel Sudoeste a primeira vez. E que foi assim dos melhores concertos da minha vida, né? E lembrei-me dessa frase. Um dia tudo vai fazer sentido. E naquele momento, tipo... Sabes? Esse suspiro. Sim, de abraçar mesmo, Jenny, e sentiste grato porque não desisti, persisti. Sim. Mesmo nos momentos em que às vezes é difícil de acreditar, mas o não desistir é mesmo eu acho que é a fórmula, é uma das fórmulas. Quando nós acreditamos, é a única forma de fazer resultado. Eu acho que sim. É não desistir. Sim, exato. É ser resiliente. Sempre. Aliás, tu antecipaste, não é? Com um grupo de amigos antes dessa subida ao palco no Sudoeste. Eu tinha estado lá em 2011. Manifestaste. Olha, logo a seguir a esse acontecimento. Para mim aquilo foi retiro, não é? Tipo retiro espiritual. E foi a ver o concerto do Kanye West. Eu estava lá com eles. E para mim aquilo foi uma experiência... Foi espiritual, sabes? Porque eu imaginei-me naquele sítio. Tu imaginaste e sentiste? E senti, sim. Não, eu estava ali no meio, fechava os olhos e imaginava aqueles gritos todos do pessoal a vibrar com os meus sons, estás a ver? E aquela hora e um quarto, hora e meia que nós estivemos ali estive ali a fazer esse exercício. Claro que depois saí dali e levei aquilo comigo. Então todos os sons que eu fazia, imaginava-me ali em cima, a pôr o people a vibrar. Então, portanto, acho que fui materializando essa ideia, mesmo antes dela acontecer, sabes? Tanto que quando aconteceu, não é como se tivesse sido assim uma cena muito estranha, porque senti que estava preparado para aquilo, sabes? E constrói-se, sabes? Sim, esse caminho constrói-se. A minha mãe, que é uma pessoa assim, personalidade forte, mãe africana dura, sabes? Será que o meu filho escreve-me assim? Claro que sim. É o amor duro. É o amor duro. E a minha mãe sempre me disse que a sorte não existe, ela constrói-se. É verdade. Né? E a primeira vez que eu estive no Sudoeste senti isso, que todo o caminho que eu tinha estado a fazer levou-me àquele momento. E obviamente com receios, com medos e com nervosismo e tudo, porque eu queria atuar no palco principal, né? Mas a primeira vez que eu fui lá atuei num palco secundário. Portanto, estava feliz em parte, sabes? Ok, isto é fixe, mas não era aqui que eu quero. Mas entregaste tudo. Tudo. Tanto mais que estás a acar o concerto e já tens o convite. Exatamente. Para o palco principal. Então, foi tipo, puseram-me aqui neste palco, nestas condições, porque eu atuei ao mesmo tempo com o John Newman, né? E então puseram ao mesmo tempo. Esse mano não vai estar ninguém a ver o meu concerto. Estava mesmo desesperado. E aquilo foi uma surpresa gigante, porque estava cheio. Aliás, o palco era demasiado pequeno para a quantidade de pessoas que estavam ali naquele momento, né? Mas foi aquele salto de fé. E disse ao meu pessoal, bora, é agora. É a Champions League, queremos estar aqui, então é preciso entregar. Agora. Mas há aqui uma mensagem muito importante para quem depois escutar este episódio, que o não desistir implica continuar o trabalho. Sim. Mas trabalho duro. Claro. Sim, porque há um bocado agora. Sim, agora estas novas. Não há coisas, não acontecem, não caem do céu. A apologia da. Tudo é prosperidade, né? E que é tudo fácil. E não é. Não. Tudo viraliza e chegamos assim num ápice, não é? Eu acho que é muito perigoso, muito perigosa essa mensagem é muito perigosa. Eu acho que o trabalho tem que ser feito. Exatamente. E é duro, né? Agora, se tu estiveres alinhado, né, com os teus princípios, com os teus valores, fica mais fácil. Tu não estiveres a fazer aquilo contrariado e a fazer coisas que tu não gostas e que tu não te vês a fazer. Isso é diferente. Agora, se tu estás alinhado com o teu propósito, é duro, vai custar, vai levar tempo. Claro que sim. Sabes que eu tenho um projeto, que é o projeto Cultivar, C-O-O-L, que eu levo às escolas e aos municípios do país inteiro
Já íamos entrar por aí, mas já adiantaste, espetáculo. Não, mas eu acho espetacular, sim. Como a educação e estes projetos de educação não formal, com esta importância fundamental nas nossas escolas, acabam por surgir aqui, não é? Sempre. De muitas pessoas convidadas que têm passado pelo tal podcast e que têm esse compromisso. Sim, e eu acho que é importante precisamente porque falar às pessoas sobre a resiliência é perceber que há vários comportamentos que estão implícitos no exercício da resiliência, não é? Tu seres resiliente não é só tu seres determinado, é tu resistires, é tu adaptares-te, é tu seguires em frente, é dar passos atrás, passos à frente, é parar, respirar, é observar, tomar, percebes? É tudo isso. E o que eu digo aos miúdos muitas vezes é que eu, ao longo da minha carreira, eu gravei cerca de 400 músicas até agora, não é? Dessas 400 devo ter lançado umas 160 ou 170. Mas dessas 170, só 10 é que são hits. Só 10 é que são êxitos. E eu digo-lhes, não foram essas 10 músicas que tiveram sucesso que me tornaram o artista que eu sou. Foram as outras todas. Exato. Aquelas que ninguém ouviu. Aquelas que eu achava que isto vai bater não sei quantos milhões e que não bateram, que foram flops. Portanto, todas essas músicas é que me permitiram escrever essas 10 que me deram essa carreira e que me permitiram estar nesses lugares que as pessoas veem. E a resiliência é isso. E a consistência também. Isso é isso. A consistência é um desses comportamentos implícitos no exercício da resiliência. Paula Cardoso. Não, é porque há uma música que tu tens recente que me arrepia e pronto, não podemos falar sobre agora, já não temos tempo. Fala rápido. É a Fogueira. A Fogueira, adorei. Também. A Fogueira. Sabes porquê? Porque o tempo terminou, mas vamos falar. Vamos falar da Fogueira. A Fogueira, aquilo vem-te das entranhas, não sei de onde é que tu puxaste aquelas rimas. É aquele fogo que arde. E é fogo sem se ver. Mas eu vou-te dizer uma coisa, fizeste-me inclusivamente emocionar ao ponto de lacrimejar. Com esse tema? Com o tema, porque há uma série de imagens que me vêm a partir daquilo que tu estás a dizer, o que estás a descrever, as rimas que tu utilizas. Porque são muitas lutas, não é? São muitas mortes. Sim. São muitos traumas. É um cotidiano marcado por muita violência. Obviamente nós temos este compromisso porque queremos viver de nos cultivarmos em amor, mas todo esse lado que tu estás a trazer e que é justamente para que mais pessoas se comprometam com esse amor que nós estamos aqui a plantar, para mim veio nesta música que tu trazes, que traz uma série de mensagens para os so-called aliados. Sim. E grata mesmo por esse tema. Obrigado. Que bom. Que bom. E sabes, e há pelo menos aquilo que eu noto, corrijo-me se estiver errada, há aqui um percurso que nota-se perfeitamente na tua música e nas letras das tuas músicas, toda esta jornada pessoal. É muito evidente. Sim, porque no fundo, sabes que eu parei um ano para cuidar de mim, da minha cabeça, do meu corpo e tal. E só comecei a gravar recentemente. Mas tinha tudo a ferver aqui. Essa paixão. E de repente passei de um ano em que não conseguia fazer nada criativamente para sair deste processo cheio de coisas para dizer isso é incrível. E cheio de coisas boas também. Depois começas a fluir e não estás a forçar, as coisas só estão a acontecer. E é maravilhoso estar nesse estado em que as coisas fluem e só estás a ir atrás. E continuas nesse estado. É maravilhoso. Crer, nesse para quem está deste lado é muito bom de acompanhar. Bom. É um desafio, mas é maravilhoso. Espera, mas para terminar mesmo, que punchline deixarias agora a quem ainda está a tentar encontrar o seu lugar no mundo? Eu diria que a palavra impossível só existe em dicionários. Não há impossíveis. Tudo aquilo que eu consigo conceber, que eu consigo imaginar, eu consigo materializar. É uma questão de força mental. Grata, Jimmy P. Obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado.
Este episódio tem sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção do João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o segundo livro. Expresso. Liberdade para pensar.